Evangelho de João, capítulo 18, versículo 7, diz a palavra de Deus: Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir a estes. Até aqui. Nós sabemos que o porco-espinho, ele é um animal extremamente solitário. E conta a lenda que em um dos invernos mais severos que a terra experimentou, esses animais estavam em risco iminente da extinção. E eles procuravam ajuntar-se para aquecer-se. Porém, os seus espinhos feriam uns aos outros quando eles se ajuntavam. Então, eles tinham diante de si dois caminhos, duas possibilidades, duas escolhas. Ou eles se isolavam e assim corriam o risco de morrer congelados e serem extintos, ou eles se juntavam, sabendo que iriam se ferir, sabendo que iriam se machucar, mas tinham a possibilidade de se aquecer e assim escaparem. Naturalmente, eles escolheram se ajuntarem, se aquecerem. E com certeza eles se feriram, e com certeza eles se machucaram. Mas para que eles pudessem sobreviver, eles tiveram que aprender a lidar com a dor e com o sofrimento. Esse texto mostra um dos momentos mais difíceis da vida de Jesus. Um momento de dor, um momento de aflição, um momento de angústia. Um momento que Jesus, ele precisava dos seus discípulos. Jesus precisava dos seus seguidores. E quando passamos por aflições, nós buscamos nos apegar a qualquer coisa, a qualquer pessoa, a qualquer fonte de esperança. E nesse momento é essencialmente de maior dificuldade, de maior necessidade, geralmente nós não encontramos pessoas em quem possamos nos aquecer, em quem possamos nos refugiar, em quem possamos encontrar apoio, acolhimento e descanso. A vida humana, ela é muitas vezes acometida por crises. Nós vivemos muitas vezes entrando em uma crise e ao sairmos dela, em um breve período, pequeno espaço de tempo de bonança, temos que enfrentar outras crises e muitas vezes crises ainda maiores. E entendendo que nós precisamos vivenciar crises, que as crises fazem parte da vida, nós aprendemos que as crises muitas vezes fabricam pessoas. Geralmente as pessoas têm um comportamento, têm uma personalidade, têm uma conduta antes de entrar numa crise. E muitas vezes elas adquirem um outro comportamento, uma outra conduta no meio da crise ou depois da crise. Muitas crises fabricam pessoas. Muitas crises tornam pessoas más, amargas, amarguradas. Porém, uma coisa que é a pura verdade é que se muitas crises fabricam pessoas, todas as crises revelam do que uma pessoa é feita. Uma crise tem a capacidade de fabricar uma pessoa, mas todas as crises revelam do que uma pessoa é feita, qual é a sua estrutura. E no momento da aflição é que nós descobrimos quem realmente nós somos. Às vezes nós passamos por algumas situações que quando iniciamos esse processo, nós pensamos que não vamos suportar, nós pensamos que não vamos conseguir, nós pensamos que não vamos resistir. Porque geralmente nós mesmos não conseguimos conhecer a nossa estrutura. Nós não nos conhecemos.
E nós só nos conhecemos quando somos provados, muitas vezes, até o nosso limite. Enquanto não chegamos no nosso limite, nós não conseguimos compreender e conhecer a nós mesmos. A nossa capacidade, a nossa força, até onde nós resistimos. Então, as crises revelam do que nós somos feitos. As crises revelam qual é a nossa estrutura. As crises revelam qual é a nossa base. Então você só será conhecido, ou você só se conhecerá quando você passar por aflições, quando você for provado. É que você vai saber quem de fato é você. E há muitas pessoas que, ao passarem pela crise, descobrem que elas não são essencialmente e absolutamente nada do que elas imaginavam que eram. Há pessoas que se julgam extremamente fortes, extremamente capazes, mas quando a crise vem, demonstram a sua fragilidade, a sua pouca força, a sua falta de constância, a sua falta de resiliência, a sua incapacidade de prosseguir. Porém, há pessoas que nós olhamos e julgamos como uma pessoa frágil, uma pessoa limitada, uma pessoa incapaz, mas tem a capacidade de resistir às mais terríveis provas, e nisso demonstram a sua força. Força muitas vezes está atrelada à resistência. Nem sempre força está atrelada ao ataque, mas força está atrelada à resistência. E me recordo das palavras do profeta Joel, no capítulo 3 e versículo 10, onde ele diz: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Diante da aflição, diante da angústia, diante do sofrimento, você tem que buscar forças quando não tem em si, em Deus. Diga ao fraco, eu sou forte. Posicione-se. Provérbios capítulo 24, versículo 10 diz: se te mostras fraco no dia da angústia, tua força será pequena. É no momento da aflição que nós mostramos, que nós descobrimos, que nós revelamos quem de fato nós somos. Eu não sei se você tem passado por lutas, eu não sei se você tem passado por provações, eu não sei se você tem passado por dificuldades, mas se tem, eu peço que você reflita sobre isso. Observe como você está encarando isso, como você está enfrentando isso, como você está lidando com isso, e descubra quem você é. Ao olhar para Jesus, nós descobrimos quem Jesus era. Nós descobrimos o poder da força que Ele tinha. Jesus está passando por algo que você nunca passou, nem nunca vai passar. E eu não estou falando ainda da crucificação. Eu estou falando do momento que antecede a crucificação, o momento de maior angústia, de maior aflição, por saber o que Ele iria enfrentar, por saber o que lhe aguardava. Então imagine você saber que dentro de poucas horas você vai ser açoitado, você vai ter o seu corpo dilacerado por uma azorrague. Estudiosos dizem que era possível ver os órgãos internos de Jesus após as chicotadas, as 39 chicotadas que ele tomou. Depois disso, você vai ser crucificado. Algo que é inimaginável, o sofrimento. Algo que, por mais que nós possamos descrever a dor, nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos alcançar de fato qual é a dor de ser crucificado. E tudo aquilo que envolve a crucificação. Porque quando falamos sobre crucificação, muitas vezes pensamos apenas nos pregos sendo fincados nos pulsos ou na palma das mãos. Mas há muitas coisas que envolvem a crucificação, há muito sofrimento. Não é só isso. Imagine você sabendo que dentro de poucas horas você vai passar por isso. A angústia, o horror que passa na sua mente. Jesus estava assim. Jesus estava angustiado. E nesse momento de angústia e de aflição, quando os homens chegam para prendê-lo, Jesus não esperou que os homens fossem até ele, mas a Bíblia diz que Jesus foi até aqueles homens e disse: a quem buscais? Jesus sabia quem eles procuravam.
Jesus sabia qual era a intenção deles. Jesus sabia para que eles tinham ido lá. Mas Jesus demonstra a sua força. Jesus demonstra a sua resiliência. Jesus demonstra a sua resistência. A quem buscais? E eles dizem: a Jesus o Nazareno. E Jesus bate no peito e diz: sou eu. Jesus apresenta-se diante deles e diz: sou eu. Aqueles homens atordoados com a força que emana de Jesus, a Bíblia diz que eles recuam e caem. Ou seja, quando você demonstra a sua força no meio da luta, no meio da aflição, no meio da angústia, não é você que cai, é a angústia que cai, é a dor que cai, é a aflição que cai. Quando você demonstra a sua força diante do inimigo, não é você que cai, é o inimigo que recua, é o inimigo que retrocede, é o inimigo que bate em retirada. Então Deus está querendo despertar em você nessa noite essa força, essa capacidade. Mas acima de tudo, Deus está querendo que você olhe para dentro de você hoje e você consiga perceber quem de fato você é, do que você é feito, qual é a sua estrutura. Você melhor do que ninguém sabe. E a forma como você reage diante da aflição demonstra quem de fato você é. Jesus estava angustiado e a Bíblia diz que Jesus vai para o Getsemane orar. Deixa os seus discípulos, levando consigo apenas Pedro, Tiago e João. E mesmo estando com Pedro, Tiago e João, Jesus sente a necessidade de ausentar-se deles. Jesus se afasta a mais ou menos 30 metros de distância e começa a orar. Jesus encosta o rosto na terra e ora. E ora na angústia da sua alma. A minha alma está angustiada até quase a morte. E ele ora. E ele busca a face de Deus. Então no momento de maior aflição, Jesus fez do Getsemane o santo dos santos. No momento de maior aflição, Jesus fez do Getsemane o lugar onde Deus desce. Jesus fez do Getsemane o santuário de Deus. E no momento das suas aflições, em que você tem transformado o ambiente, o local e o momento das suas aflições? Só há uma forma de sair ileso disso. É se você transformar o ambiente, o local e o momento das suas angústias, das suas aflições, no santo dos santos. O lugar onde Deus desce, o lugar onde Deus se manifesta, o lugar onde Deus age, o lugar onde a presença de Deus é perceptível, o lugar onde a glória de Deus impacta. Jesus não prevaleceu à toa. Jesus prevaleceu porque Ele fez aquele lugar o santo dos santos. A Bíblia diz que os soldados vieram para prender Jesus. Os historiadores dizem que havia pelo menos 900 soldados para prender Jesus. À frente do batalhão vinha Judas. Então Judas transformou ou queria transformar aquele ambiente em um ambiente de guerra, em um ambiente de luta. Os soldados queriam transformar aquele ambiente no ambiente de guerra, no ambiente de luta. E Pedro queria transformar aquele ambiente no ambiente de guerra, no ambiente de luta, quando ele pega a sua espada e decepa a orelha do soldado ou do servo do sumo sacerdote. Aqueles homens querem transformar aquele lugar em um ambiente de guerra, em um ambiente de batalha. E Jesus transformou aquele lugar no santo dos santos. Sabe o que é que Deus está falando para você? Brigue menos e ore mais. Você está brigando demais, você está discutindo demais e está orando de menos. Está na hora de você fechar a sua boca, está na hora de você parar de responder a indireta, está na hora de você parar de responder a ataques e orar mais. Jesus não entrou na pilha deles. Quando Pedro pega a espada e decepa a orelha do homem, Jesus olha para Pedro e diz: guarda a tua espada, porque se eu quisesse, eu pediria ao Pai, Ele mandaria miríades e miríades de anjos para me livrar.
Jesus poderia ter feito daquele lugar, sim, um ambiente de guerra, um ambiente de batalha, um campo de batalha, mas Jesus preferiu fazer daquele lugar o santo dos santos. Você vai vencer quando você orar mais e brigar menos. Quando você começar a colocar Deus como centro da sua vida, quando você começar a priorizar Deus, quando você começar a se refugiar em Deus. A postura de Jesus diante dessa cena mostra que Jesus está no comando daquela situação. A situação é totalmente desfavorável para Jesus. Jesus vai ser preso, e ele sabe disso. Jesus vai ser julgado, interrogado por 6 vezes. Depois vai ser condenado ao açoite, uma quarentena menos uma. Depois vai ser condenado a levar a cruz, o patíbulo da cruz, por 600 metros na Via Crucis. Depois, chegando ao Monte Caveira, ao Monte Gólgota, ele vai ser fincado naquela cruz, vai ser exposto naquela cruz. Ele sabe de tudo isso, e ele está passando por tudo isso, mas a postura de Jesus mostra que ele estava no comando daquela situação. Não é porque você está prostrado, não é porque você está de joelhos, não é porque muitas vezes parece que você foi abatido, que você está destruído. Sabe por que Jesus está no comando da situação? Porque antes daquele combate, daquele embate, Jesus esteve com o rosto em terra orando ao Pai. Ele se preparou para aquele momento. E Deus está dizendo para você: se prepare, porque talvez virão dias difíceis, que se você não se preparar, você não vai resistir, você não vai se manter de pé. Se prepare, porque virão dias angustiosos, e você não estiver preparado, você não vai resistir. Jesus prostrou o rosto em terra, Jesus recorreu a Deus, mas acima de tudo, Jesus estava no comando daquela situação, porque Jesus se rendeu à vontade de Deus. Era a vontade de Deus que aquilo acontecesse. Nós só conseguiremos vencer quando nós nos rendermos à vontade de Deus. Enquanto relutarmos contra a vontade de Deus, enquanto nos opormos à vontade de Deus, enquanto resistirmos à vontade de Deus, nós seremos mais do que derrotados. Mas quando nos submetermos à vontade de Deus, mesmo quando parecer que perdemos, em Cristo nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Os inimigos tinham armas. A Bíblia diz que eles foram até Jesus com lanternas, com tochas, com espadas, com porretes. Eles tinham armas. Jesus tinha apenas um cálice. Qual cálice? Jesus acabara de tomar um cálice com seus discípulos, e faltava um cálice para Jesus beber. Se você ler a sequência do texto que nós lemos lá na frente, no capítulo 18, versículo 11, Jesus diz que faltava ele beber um cálice. Os inimigos tinham uma arma, ou tinham armas. Jesus tinha apenas um cálice da vontade de Deus. Os seus inimigos podem ter inúmeras armas, mas você tem um cálice, e o cálice que você tem é aquele que ele tomou nas suas mãos e disse: tomai, bebei, isto é o meu sangue que é derramado por vós. Você tem um cálice, e o cálice é o sangue de Jesus. Não há aflição, não há luta, não há dificuldade, não há inimigo que prevaleça diante do sangue de Jesus. Sangue esse que expôs, diz a Bíblia, os inimigos lá na cruz. Sangue esse que, ao ser derramado, diz a Bíblia, rasgou o escrito de dívida que havia contra nós.
Por isso em Cristo você é mais do que vencedor, porque há um cálice. Se os inimigos têm armas, você tem o cálice, você tem o sangue, e o sangue que te purifica de todo pecado. Você tem o sangue de Jesus que te lava, que te redime, que te limpa, que te molda. Você tem o sangue. Jesus se aproxima daquele destacamento de soldados e se aproxima com coragem. Jesus não se intimidou pela quantidade de homens que vinham para prendê-lo. Ele se aproxima deles com coragem. Jesus nos mostra que não há dificuldade, não há inimigos, nem tampouco sofrimentos que devam nos intimidar. Jesus se aproxima do destacamento com coragem. Quem está fazendo a vontade de Deus não precisa temer nada nem ninguém. Jesus sabia que aquilo que restava a ele fazer era cumprir a vontade de Deus. E se você está cumprindo a vontade de Deus, não precisa temer nada nem ninguém. Jesus não temeu, porque Jesus sabia que eles não fariam com Jesus nada além do que Deus permitisse. Jesus sabia que havia uma obra para ele cumprir. E quantas vezes soldados foram enviados a Jesus para prendê-lo? E quantas vezes planejaram a morte de Jesus? E quantas vezes tentaram tirar a vida de Jesus? A Bíblia diz que tentaram lançar Jesus de cima de um monte, e Jesus saiu em oculto pelo meio daqueles homens. Quantas vezes? Mas não puderam fazer, porque Jesus estava fazendo a vontade de Deus. Então creia, se você está fazendo a vontade de Deus, não precisa temer nada nem ninguém. Nada, absolutamente nada ocorrerá com você enquanto Deus não cumprir a sua vontade em você e através de você. Então não tema, enfrente o inimigo, em frente com coragem. Ele não pode te ferir, ele não pode te matar, ele não pode te tocar. 1 de João, capítulo 5, versículo 18. O que de Deus é gerado lhe protege, e o maligno não te toca. Mas além dos soldados, havia aquele que tinha molhado o pão no cálice com Jesus. Havia Judas. E Jesus se dirige a Judas. Jesus questiona Judas também. Jesus não apenas enfrentou o destacamento, mas Jesus questiona Judas. E quando Jesus questiona Judas, Jesus está nos dizendo que ele questiona aqueles que seguem ele. Ah, pastor, mas Judas havia se desviado. Judas estava ali para trair Jesus. Jesus vai questionar você exatamente para não acontecer com você o que aconteceu com ele. Ali foi o fim da linha para Judas, e ele está questionando você hoje, para que não aconteça com você o que aconteceu com Judas, para que você não siga o mesmo caminho de Judas. Sabe por quê? Porque o caminho que Judas seguiu foi irreversível. Sabe por quê? Porque da boca do próprio Jesus saiu a seguinte frase: aqueles que tu me deste eu guardei, para que nenhum se perdesse, apenas o filho da perdição. Ele nos questiona para que nós não cheguemos no estágio de Judas. Ele questionou, ele confrontou Judas, e ele confronta você. E todas as vezes que você ouvir a palavra de Deus e esta palavra não confrontar você, alguma coisa está errada. Ele confronta os seus seguidores. Ele sempre vai confrontar você. Quando eu olho para a cena, quando eu imagino a cena, quando eu olho para o desfecho de tudo aquilo, eu fico pensando, Pedro. Se a situação estivesse nas mãos de Pedro, o que Pedro teria feito com Judas? Pedro teria pegado aquela espada, e Pedro teria feito coisa bem pior do que ele fez com Malco, com aquela espada em Judas. Com certeza Pedro teria decepado a cabeça de Judas, o camarada que conviveu com eles 3 anos e meio,
O camarada nas mãos de quem Jesus colocou a bolsa do dinheiro. O camarada que Jesus deu a ele toda a honra, todo o espaço. O camarada que foi usado por Jesus também, como os demais, para curar enfermos, para expulsar demônios, quem sabe, para ressuscitar mortos. A mesma coisa que os outros fizeram, Judas fez também. Então eu fico imaginando, se Pedro está na direção daquela cena, está com o controle daquela situação nas mãos, Pedro teria matado Judas. Jesus apenas repreendeu Judas pelo beijo falso que ele lhe deu. Jesus apenas o repreendeu pelo beijo que ele lhe deu. Sabe por que Jesus não brigou? Sabe por que Jesus não atentou contra a vida de Judas? Sabe por que Jesus apenas o repreendeu? Porque Jesus sabia que os seus pecados o alcançariam muito em breve. Então Jesus muitas vezes nos repreende porque Ele sabe que o nosso pecado vai nos acompanhar daqui a pouco. Que o nosso pecado vai nos alcançar daqui a pouco. Você vai e diz: pastor, mas os meus pecados estão comigo constantemente. Não sou eu que estou cometendo pecado? Estou falando das consequências do pecado. E as consequências do pecado de Judas o alcançaram muito pouco tempo depois. Você sabe qual foi o desfecho na vida de Judas. Então, quando ele repreender você, quando ele disciplinar você, saiba entender o que ele está falando e saiba entender o porquê ele está fazendo. Porque ele corrige e castiga aquele que ele ama, e açoita a todos aqueles que toma por filho. Quando ele te corrige, quando ele te repreende, quando ele te disciplina, quando ele te castiga, é porque ele quer te curar, é porque ele quer te transformar, é porque ele quer evitar o mal maior que virá sobre a tua vida bem ali na frente. Você não sabe, você nem imagina, mas ele sabe. Então ele não questionou Judas, ele apenas o repreendeu pelo beijo falso. Amigo, um beijo me traz. E o seu pecado lhe acometeu bem ali na frente. Mas existia um outro personagem que precisava ser tratado por Jesus, que era Pedro. E Jesus enfrentou o destacamento com coragem. Jesus confrontou Judas. E Jesus repreendeu Pedro. Jesus corrigiu Pedro também. Por quê? Porque Jesus demonstra que a sua coragem e o seu amor são decorrentes da submissão a Deus. Jesus demonstra que tudo aquilo que ele está fazendo tem um porquê e tem uma base por trás. Tudo aquilo decorre da sua submissão a Deus. E a submissão a Deus e o amor, muitas vezes, nos levará ao auto-sacrifício. Cristianismo, em essência, é isso. É nos sacrificarmos por estarmos submissos a Deus. Se a nossa submissão a Deus não nos leva ao auto-sacrifício, essa submissão é fictícia. Essa submissão não é real. A submissão a Deus sempre nos levará ao sacrifício, porque Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por outro lado, Pedro age na loucura. Pedro demonstra a loucura e a ira pecaminosa. O que é que diz Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 26? Ele diz: irai-vos e não pequeis. Pedro age na loucura da ira pecaminosa. Pedro não apenas se ira com a cena, com aquilo que vai acontecer com Jesus, mas ele age pecaminosamente. Por isso ele é repreendido por Jesus, por isso ele é confrontado por Jesus. Então está na hora de você entender
que algumas das suas reações são pecaminosas. Algumas das formas que você está reagindo àquilo que vem a você tem te feito pecar. Mas eu estou sendo atacado, eu estou sendo afligido e Jesus ainda vai me confrontar. Eu estou com boas intenções e Jesus ainda vai me confrontar. Jesus ainda vai me repreender. Sim, sabe por que Ele vai fazer? Porque quem vem contra você está perdido. E da forma que você reagir a isso, muitas vezes, te levará a se perder também. Todas as vezes que Ele nos corrige, todas as vezes que Ele nos repreende, todas as vezes que Ele nos confronta, é para nos preservar. É para manter a nossa saúde espiritual. Pedro agiu com ira. Jesus disse: Pedro, guarda a espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mais uma vez, Pedro está agindo contra a obra de Deus. Você sabe que quando Jesus pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles começam a responder. Uns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus, né? Tu és o Messias, aquele que foi enviado. E Jesus começa a falar do seu sacrifício. Jesus começa a falar que Ele vai ser preso. Jesus começa a falar que Ele vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Jesus começa a falar que os pecadores vão matá-lo. E Pedro diz: não, Senhor, tem misericórdia de ti, não permita que isso aconteça contigo. E a célebre frase de Jesus para Pedro: para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Ali Pedro estava agindo contra a obra de Deus. Mas quando Pedro saca da sua espada e vai contra os inimigos de Jesus, Pedro mais uma vez está agindo contra a obra de Deus. Então existem muitos que estão dentro do povo de Deus e estão agindo contra a obra de Deus. Há muitos que dizem que essa é a melhor das intenções, mas estão agindo contra a obra de Deus, estão agindo loucamente. Será que é você que está agindo contra a obra de Deus? Será que é você que está trabalhando contra a obra de Deus? Será que é você que está impedindo a obra de Deus? Analise, pense, reflita. Será que as suas atitudes têm contribuído para que a obra de Deus cresça, prevaleça, se estabeleça, prospere? Ou que a obra de Deus esteja estagnada, parada? E muitas vezes não apenas estagnada, parada, mas em retrocesso. Há muitos que estão trabalhando, muitos que fazem parte, muitos que estão envolvidos, muitos que estão inseridos, muitos que são de dentro e estão trabalhando para que a coisa recue, para que a coisa seja destruída. Pastor, mas como é que Deus permite um negócio desses? Quando você lê o Evangelho de João capítulo 6, lá para o versículo 60 e alguma coisa, Jesus olha para os seus discípulos, após aquele famoso texto, onde Jesus prega com dureza para as pessoas e as pessoas começam a ir embora. E Jesus disse para os seus discípulos: querem ir junto com eles? E Pedro responde: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Na sequência, Jesus diz: eu não vos escolhi em número de 12, pois um de vocês é o diabo. Então por que não teria no nosso meio? Jesus escolheu 12, e um dos 12 era o diabo. Sim, tem, sempre haverá. Mas há um segredo: Jesus tentou com Judas até o último momento. Na última ceia, Jesus estava com Judas. Na última ceia, Jesus compartilhou do pão com Judas. No momento do lava-pés, Jesus lavou os pés de Judas. Jesus fez de tudo por Judas. Jesus foi com Judas até o final. Então é isso que Ele está fazendo com você. Ele está indo com você até o final. Mas chegou o momento que Jesus olha para a cara de Judas e diz: o que tem que fazer, faça. Judas sai e vai buscar os soldados para prender Jesus. Então Jesus está tentando com você. Jesus está tentando até o final. Jesus está tentando até onde dá para ir com você. Mesmo você sendo um Judas. Mesmo você trabalhando para destruir a obra de Deus. E infelizmente eu tenho que dizer, há pessoas que trabalham para destruir a obra de Deus. Mesmo assim,
Jesus, pela sua infinita misericórdia, está insistindo com você. Mas vai chegar uma hora que não serei eu, mas será Ele que dirá para você: o que tem que fazer, faça depressa. O seu tempo aqui acabou. Vai embora, faz o que você tem que fazer. Naquele momento, quando Pedro puxa aquela espada, ele está tentando impedir mais uma vez que a obra de Deus se concretize, mais uma vez que a obra de Deus aconteça. Com aquela espada ele está negando a Jesus, e horas depois ele vai negar Jesus com as suas palavras também. Então suas armas e suas palavras muitas vezes têm negado Jesus. A forma que você age muitas vezes tem negado Jesus, e as suas palavras, o seu comportamento muitas vezes tem negado Jesus. Mas esse Pedro, pouco tempo antes, disse para Jesus: Senhor, estou disposto para morrer contigo. Senhor, se for preciso morrer contigo, eu vou morrer. Jesus olha para a cara dele e diz: vai, né? Pois eu te digo que antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Esse Pedro, que disse que estava pronto, disposto a morrer com Jesus, estava negando a sua espada, e estava negando, poucas horas depois estaria negando com as suas palavras, mas acima de tudo, estava trabalhando contra a obra de Deus. E a palavra dele é: se converta, se conserte, seja uma pedra para edificar a obra de Deus, como diz Pedro na sua primeira carta no capítulo 2, e não uma pedra de tropeço para ninguém. Porque as pedras de tropeço, a seu tempo, Ele vai começar a remover. E eu não quero que Ele remova você. Eu quero que você seja um instrumento dEle para a edificação do seu reino, para a edificação da sua casa. Mas se preciso for, Ele vai remover você. Depois que Jesus enfrenta o destacamento com coragem, depois que Jesus confronta Judas, depois que Jesus repreende Pedro, Jesus olha para aqueles homens e diz: a quem buscais? A Jesus o Nazareno. Eu já disse a vocês que sou eu, já me revelei a vocês. Não tem ninguém inocente. Ele já se revelou a você. Ele já se revelou a você. Você sabe perfeitamente quem Ele é. E quando eu falo que você sabe quem Ele é, eu não estou falando apenas que você sabe quem Ele é, mas você sabe o que Ele quer. Você sabe qual é a sua vontade. Ele diz: eu já me revelei a vocês, eu já disse que sou eu. Se é a mim que vocês buscam, deixe estes irem. Jesus protege os seus discípulos. E detalhe, Jesus protege os seus discípulos sabendo que todos eles vão abandoná-lo. Jesus sabia que todos os seus discípulos o abandonariam, e mesmo assim Ele toma a frente e diz: o negócio de vocês é comigo. Se é a mim que vocês procuram, deixem ir a estes. Zacarias 13:7 diz: firam o pastor e as ovelhas se dispersarão. Estava profetizado. Eles teriam que abandonar Jesus. Jesus toma a frente e Jesus protege os seus discípulos. Jesus ainda protege os seus discípulos. E Jesus mantém os seus discípulos a salvo e seguros. No Evangelho de João capítulo 10, versículo 28, Jesus ele diz: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e nenhum deles será arrebatado das minhas mãos. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ele mantém você a salvo. Ele te dá a vida eterna. E se você permanecer nessa vida eterna, e qual é a vida eterna? João 17:3, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti como único Deus e a Jesus a quem enviaste. E eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna e ninguém lhes arrebatará das minhas mãos. Ele mantém você a salvo. E eu já citei o texto, João 17:12. Eu os mantenho seguro, e ninguém desses que tu me deu, esses que eu guardei em teu nome, ninguém deles se perdeu, a menos o filho da perdição.
somente o filho da perdição, ele ainda guarda os seus discípulos, ele ainda guarda os seus seguidores, ele guarda você, e ele mantém você seguro e a salvo. Apenas se mantenha no lugar que ele colocou você. Quer estar seguro e quer estar a salvo, apenas se mantenha no lugar que ele colocou você. Lá você estará seguro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Permaneça lá. Não há necessidade de você sair. Permaneça lá. E lá você estará seguro. E lá você estará a salvo. Ele está preservando você, como ele preservou aqueles discípulos. Está preservando você hoje, para te preparar para o que virá amanhã. Ele preservou seus discípulos naquela ocasião. Ele não permitiu que os inimigos chegassem aos seus discípulos naquela ocasião. Mas após a ascensão de Jesus, os seus discípulos tiveram que encarar a perseguição, a prisão, o martírio. Então ele está preservando você hoje, para que você esteja preparando-se para aquilo que virá daqui a pouco. Porque, como eu disse no começo, a vida é feita de constantes crises, de constantes aflições. E na crise, ou você é fabricado por ela, ou na crise você revela do que você é feito. Ele estava moldando os seus discípulos para que na crise eles mostrassem do que eles eram feitos. E eles eram feitos do poder de Deus. Que você seja feito, que você seja moldado do poder de Deus. E quando vier a crise, você encare, você enfrente de cabeça erguida. Você resiste, você se mantenha de pé, em nome de Jesus. Jesus saiu dali preso, escoltado, para ser julgado. E na mentalidade daquelas pessoas, Jesus saiu dali derrotado. Pelo contrário, Jesus saiu dali triunfante e vitorioso. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus estava sendo feita. Então você não é vitorioso quando a tua vontade prevalece, quando a tua vontade impera. Você é vitorioso quando a vontade de Deus prevalece na sua vida. A vontade de Deus estava prevalecendo sobre a vida de Jesus. Então Jesus sai dali vitorioso. A sua vitória decorre da vontade de Deus ao prevalecer sobre a sua vida. Jesus disse: eu tenho que tomar esse cálice. E eu digo a você, tome do cálice do Senhor também. E se você tomar do cálice do Senhor, você não precisa temer o que a espada pode fazer. Porque a espada poderá tocar o teu corpo, mas ela jamais traspassará a tua alma, porque ela já traspassou a alma do teu sumo pastor por você. Tome o cálice que o Senhor colocou para você. E não tema o que possa fazer a espada contra você.